Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, é isso aí mesmo que vocês leram no título do vídeo. E eu vim explicar pra vocês o que tá acontecendo nos bastidores. Quem gosta de vídeo de rotina, vai ficar pra próxima, tá? Tô gravando vídeo de rotina, tá bem legal, mas vai ficar pra próxima. Eu quero tratar de um assunto aqui com vocês. Eu acho que vai demorar um pouquinho e pra mim poder explicar aqui, então vou fazer um vídeo somente pra isso. Não quero que tenha corte nem nada dessas coisas, até pra ser um vídeo rápido, né? Sem enrolação também. Então vamos lá. O que vocês viram aí no título do vídeo não é mentira, realmente está acontecendo. E muita coisa, gente, eu aguentei calada, digamos assim. Só que não dá mais, eu tô esgotada. E eu tô, como se eu posso dizer, tô resolvendo os problemas, né? E eu quero vir compartilhar com vocês, até pra vocês verem o que eu estou passando. Eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia expor certas situações. Mas eu já guardei tanto, que não adianta, gente. Vou ter que falar aqui com vocês. Se ficar grande, gente, me perdoem, mas eu quero que vocês assistam esse vídeo até o final, até pra vocês entenderem que eu tenho certeza que alguém vai fazer uma pergunta aqui, já será respondida nesse vídeo. Então, assista com calma pra vocês entenderem, tá? E eu quero que vocês deem a opinião de vocês também, claro, com respeito. Porque se vir ignorante, eu sei devolver a altura. Mas vamos lá, gente. Pra quem tá chegando agora, eu não vou contar do começo, senão esse vídeo aqui vai ficar de 1 hora, 2, 3 horas. Então eu vou resumir o começo aqui pra vocês entenderem e pra quem me acompanha no começo relembrar também. Eu já vou partir para a situação atual. O que acontece, gente? Eu tenho uma filha de 5 anos e uma filha de 11 meses que completou hoje. Ambas de casamento diferente, ambas de pais diferentes. A Eloá, de 5 anos, é fruto de um antigo casamento meu. Quando eu conheci o genitor da Eloá, o que acontece? A gente teve um relacionamento, depois de um tempo eu engravidei, né? A minha gestação eu passei com ele, comendo o pão que o diabo amassou, comi até arroz puro com esse tinhoso, aguentei e fui muito simpática, né? E a minha mãe teve que me tirar lá de lá, quando a Eloá tinha mais ou menos um mês e pouquinho, a minha mãe teve que me tirar de lá, porque ele tava me mantendo presa lá, e teve que me tirar com as polícias. Até com as polícias foi difícil. Aí entraram em um acordo, né? Minha mãe falou bem assim pro policial: não quero registrar boletim de ocorrência, não quero nada, eu quero somente que tire a minha filha e minha neta de lá. Aí depois de muita conversa, consegui sair de lá. Depois desse tempo, a gente tentou mais uma única vez, a gente viu que não dava certo e cada um foi pro seu lado. Até mais ou menos os 3 anos da vida da Eloá, eu cuidei dela sozinha. Questão de pensão, essas coisas relacionadas à pensão, foi tudo eu sozinha. Aí teve uma vez que eu tava passando um aperto e a minha mãe falou bem assim pra mim: olha, se você não correr atrás da pensão dela, eu vou correr atrás da pensão. Mas eu vou correr, você não fez filha sozinho. Aí foi quando eu dei entrada na pensão da Eloá Fernanda. Aí ele começou a pagar, porque assim, gente, eu já tinha feito alguns acordos com ele de boca, e lógico que ele não cumpria. Então decidi colocar na justiça, né, até pra mim ter um amparo, né. E se ele não pagar, ele ia resolver com a justiça. Aí eu decidi colocar na justiça, né, e de lá pra cá eu venho seguindo a minha vida. Eu sempre mostro minha rotina aí. Vocês sabem que a minha vida, gente, nunca foi fácil, mas eu sempre trabalhando, sempre correndo atrás das minhas coisas pra criar minha filha. Tá, agora pulando pra cá, né? Lembrando, gente, que nesse período eu recebi algumas ameaças dele, né? Algumas perturbações
tanto dele vir na minha casa quanto psicológica, e eu registrei alguns boletins de ocorrência contra ele, medida protetiva e tudo mais. Inclusive, a última medida protetiva que eu tinha feito contra ele já estava cancelada, porque ela tem um prazo, então ela já estava cancelada, né? Já tinha vencido na realidade. E eu não renovei porque estava quieto, né? Mais ou menos quieto. Então deixei pra lá. Já estava seguindo a minha vida com outra pessoa, já tenho uma filha com outra pessoa, então decidi deixar quieto. Vou deixar prints também pra vocês, né? A única edição que eu vou fazer nesse vídeo é somente com prints e áudios, essas coisas. Eu vou explicar pra vocês. Aí pulando pra cá, gente, no ano de 2023, 24... No ano de 2023, eu conheci o meu atual esposo, eu estou com ele atualmente, já vai fazer 2 anos, e a gente tem uma filha de 11 meses, né? E depois que eu entrei nesse relacionamento, as coisas não têm andado muito bem, né? Em questão ao genitor da minha filha, da minha primeira filha. Pulando pra cá, né? Agora aconteceu algumas coisas que eu venho relevando. Até porque a gente mexer com justiça, quem mexe com justiça sabe que não é fácil. Não é nada fácil. Então, tipo assim, eu queria evitar a tal da fadiga, né? E eu já tinha feito, no ano passado, já tinha feito uma negociação com ele na justiça. Foi tudo na justiça, porque ele tava devendo pensão, tava devendo muito reajuste, essas coisas do tipo. Beleza? Beleza. A última parcela da pensão era para ser paga agora, dia 20 do mês passado, de abril. A gente tá em maio, de abril. E ontem, dia 20 de maio, venceu mais uma pensão. Então, ele tem os reajustes para me pagar desde o começo do mês, com mais um pouco desse acordo que ele fez comigo, que a última parcela ia ser em abril, e a pensão que venceu ontem, dia 20. Então, aí somando tudo, dá 1.000 e pouquinho, gente. 1.000 e pouquinho. E 1.000 e pouquinho pra mim agora, nossa, ia ser uma ajuda em tanto. Pra muitas pessoas, né, não é nada, mas pra mim é, né, que tenho filhas pra cuidar, casa, remédio, roupa, alimentação e tudo mais. E lembrando que tem mais um dinheiro, que era dos material escolar. Os material escolar é dividido, 50% pra mim e 50% pra ele. Ainda ficou faltando 170 desse dinheiro, que até hoje eu não vi, né, a gente tá no mês 5 já, e eu não vi nem a cor desse dinheiro, tá? Só pra ressaltar aqui. E o que acontece? Sempre ouvi de pessoas, de terceiras pessoas e fofoquinha. Olha, fulano de tal tá falando de você, fulano de tal tá falando de você. E até, no entanto, eu não fui atrás porque, assim, gente, fofoca, bosta, só fede quando você mexe. E eu ainda pensava bem assim, gente, será que não é fofoca de fulano pra infernizar a vida? Então eu nunca ia atrás. E eu sempre ouvindo. Uma dessas conversas que eu fiquei sabendo é que ele me chamava... eu vou falar aqui, gente, mas se tiver criança, vocês tiram, tá? Porque não é assunto de criança. De puta, de vagabunda, que ele tinha dúvidas que a filha era dele e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, enquanto eu não fiquei sabendo quem veio da boca dele, eu vou deixar, porque às vezes é fofoca só, né? De leve trás. Então, eu nunca deixei, sempre deixava quieto. E sempre repetindo essas fofocas, né? Que Eloá não era filha, que ele queria pedir o DNA, que isso, que aquilo. E eu falei, enquanto ele não vir pedir o DNA pra mim, né? Tranquilo. Quando ele vir pedir, a gente vai lá e faz. Não tem um porquê correr de DNA de ninguém. Eu sei muito bem pra quem eu dei. Muito bem. E eu fui casada com ele e tudo mais durante um período. Beleza? Beleza. Aí tá, gente. Como eu falei pra vocês, falta esse valor todinho pra ele me dar. E a Eloá precisando das coisas, Eloá precisando, Eloá, sabe, gastando muito com medicação. Aqui no Goiás tá frio. Pra quem é do Goiás sabe que eu não tô mentindo, tá frio. Aí precisava comprar roupa pra Eloá de frio, medicação, essas coisas, umas coisas, bolacha, o menino sempre gosta de comer besteira, sabe, assim, bolacha, biscoito, Eloá gosta muito de fruta.
E as frutas que a Eloá gosta é cara, é uva, morango, essas coisas. Então precisava do dinheiro. Aí eu ainda falei pra ele bem assim, porque eu sou só boa. Eu sou boa. E quem é boa tem que tomar na tarraxeta, gente. Tem que tomar. Eu ainda falei assim, fulano, se você não tiver tudo, manda um pouco do dinheiro, porque já vai me ajudar bastante, já dá pra adiantar algumas coisas. Porque se ele viesse ali 300, 400 reais, já dava pra me comprar ali uns 2, 3 conjuntos de moletom e comprar as frutas da menina, pelo menos pra passar a semana, né? Aí, gente, ele veio. Eu não tenho, eu não peguei dinheiro, eu tô desempregado, que isso, aquilo, você tem que ter paciência. Eu falei, não, você não tem que ter, eu não tenho que ter paciência, não. Eu já esperei demais. E olha o tanto que você me deve resto de material escolar, resto de reajuste, de pensão, reajuste, pensão cheia, o tanto que você me deve. Não tem como eu esperar mais, ver o que você faz aí. E sempre na educação, gente. Sempre na mais pura educação. Aí ele veio pra mim e falou bem assim, depois eu quero conversar com você. Porque é um negócio muito forte, que isso, que aquilo. Eu já falei pra ele. Porque a nossa conversa, gente, e eu já deixei muito bem claro com ele, que a nossa conversa é só referente a Eloá. Questão de pensão, se ela estiver doente, se ele quiser marcar um dia para poder pegar ela, se ela estiver dando trabalho, é relacionada a ela, nada mais e nada menos. É só relacionado a Eloá. Coisas que se tratam do bem-estar da Eloá. Beleza. Aí eu já falei pra ele, já cortei ele, né? Já falei pra ele assim, olha, você não vem com fofoca, não. Não vem trazer fofoca da rua, não, porque eu já estou muito bem. E não adianta você mandar áudio de visualização única, que eu já tô com o celular aqui, e você mandar e eu vou gravar. Então você presta atenção no que você vai falar. Ele falou assim, não é fofoca, não. Aí no áudio, gente, ele falou assim que queria muito fazer o teste de DNA na Eloá pra poder comprovar que a filha era dele. Até aí tudo bem, entendeu? É um direito dele e eu não estou correndo disso, né? Aí, no final do áudio, ele fala bem assim, porque eu nunca confiei em você, é porque você nunca foi flor que se cheira. Quando alguém chega pra você e fala que você não é flor que se cheira, você já deve imaginar o quê? Que a pessoa acha que você não é santinha, né? Aí eu falei pra ele, falei um monte de coisa pra ele, entendeu? Eu falei que o DNA é um direito dele, sim, e que se ele tivesse chegado até a mim e pedido, a gente fazeria numa boa, numa tranquilidade, mas uma coisa, ele tinha que me respeitar, porque eu já fui mulher dele, sou mãe da filha dele, entendeu? Eu comi o pão que o diabo amassou, gente. Eu passei necessidade com aquele cara que vocês não têm noção, pra no final o cara me colocar como uma vagabunda, como uma puta, entendeu? Tava por aí, entendeu? Uma coisa, gente, é você ser solteira e fazer o que você quiser da sua vida, porque eu nunca fui santa, e tanto que eu já vim contar vários relatos que aconteceu na minha vida aqui, entendeu? Eu não sou santa, nunca, entendeu? Tentei passar a imagem de santa, se eu tentei passar a imagem de santa, pelo contrário, eu destruí foi minha imagem aqui na internet, porque eu gravava minha rotina mesmo, crua, nua e crua, entendeu? Então, o que eu fiz no meu passado não interfere. Só que o que eu fiz com ele, estando casada com ele, interfere sim. E eu não aceito ninguém colocar a minha, como se eu posso dizer, a minha lealdade em dúvida. Entendeu? E o que acontece? Eu fiquei muito chateada com isso. Entendeu? Porque eu tava ouvindo boatos da rua. Vocês estavam entendendo? Que eu era isso e aquilo. Aí ele veio, só chegou e confirmou. Entendeu? Com palavrinhas assim, mas confirmou o que ele estava dizendo aí. Aí beleza, eu já mandei o áudio pra minha mãe, mandei o áudio pra algumas pessoas, perguntando o que as pessoas achavam disso. E eu conversei com a minha mãe. E eu decidi, gente, abrir um boletim de ocorrência contra ele, né? E abrir a medida protetiva também, por questão de... como fala? Algo relacionado a... Ai, meu Deus, qual é o nome? Abuso psicológico. E essa semana eu vou atrás, tô arrumando os documentos, que eu vou dar entrada, vou pedir um DNA pela justiça, porque, gente, eu sou mulher,
entendeu? Sei da minha verdade. E eu mesmo vou atrás do DNA, tá? Eu mesmo vou atrás do DNA. Vou fazer esse DNA na justiça. Letícia, como é que funciona este DNA na justiça? No caso, se eu quisesse ali, num laboratório qualquer, eu podia ir lá com ele fazer. Só que na justiça, gente, é uma coisa certinha, legalizada e tudo mais. Vou pedir pro juiz, né, um exame de DNA. Vou fazer esse exame de DNA, né? E saindo o resultado, eu vou trazer pra vocês. Lógico que eu sei que ele é o pai da minha filha, tá? No entanto, eu falo pra vocês. E eu tenho a convicção, gente, tá? E ele tem que aprender a respeitar os outros. Ah, Letícia, mas você vai? Vou processar sim. Sabe por quê? Porque ele tem que aprender a respeitar os outros, entendeu? Eu sou casada, sempre fui leal a todos os meus companheiros. É igual eu falo, quando a gente tá solteira, a gente fica com quem a gente quiser, com quanto a gente quiser. Mas eu sou daquela, gente, que quando eu tô namorando, casado, eu sou leal, sou 100% fiel à pessoa que eu estou. E pra quem me acompanha desde lá no início, sabe que foi ele que me traiu. Eu, quando eu saí pra academia, que eu cheguei e eu peguei ele na cama com outra mulher, entendeu? Entendeu? Minha mãe cedeu a casa, uma kitnet que a minha mãe tinha pra ele morar. Quando a gente tinha separado, ele tava levando mulher pra lá. Então, quem foi infiel comigo foi ele. Saindo esse teste de DNA, eu vou processar ele de tudo. Tudo que tiver pra processar, eu vou processar. Calúnia, difamação, conversei com a mulher. Calúnia, difamação, deixa eu ver o que mais. Eu acho que entre esses dois, gente, difamação, essas coisas, calúnia, difamação, essas coisas. E vou processar. Ah, mas ele é um fudido, não tem como pagar. Vai pagar pela justiça. Não tem como me indenizar, não. Tem como varrer rua. Vai varrer rua. Vai varrer rua pra aprender a quando você falar mal das pessoas, tem responsabilidade também. Eu prometi pra mim mesmo que no ano de 2025 eu não ia deixar ninguém brincar com a minha cara. Entendeu, gente? Ninguém brincar com a minha cara. Todo mundo fala o que quer. Só que todo mundo também tem que entender que cada ação tem sua reação e tem as suas consequências. Entendeu? E as consequências dele, ele vai pagar na justiça, porque eu cansei, entendeu? De ser esculachada. Eu cansei, entendeu, gente? De dar murro e ponto de faca, de querer ajudar, de falar, a pessoa só tá nervosa. Não, 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 não. E uma coisa que eu nunca fui puta. Nunca fui santa, mas puta também eu nunca fui. Entendeu? Inclusive, gente, é porque eu não posso postar foto da cara dele aqui, mas eu acho que vídeo de 5 anos atrás deve ter algum vídeo com ele aí. Gente, não sei, eu não vou falar azar, mas tipo assim, a menina é cagada ele. Até o pé. Que eu sempre falo que Eloá é bonitinha do cabelo até o calcanhar, porque o pezinho dela é muito feio, as unhas encravadinhas assim. Do mesmo jeito. Todo mundo que vê a Eloá, ela fala, é filha de fulano? Eu, nossa, mas é o clone. Minhas 2 filhas, gente, ninguém fala que é parecida comigo. Nossa, a luz tá pegando meu olho. Ninguém fala que são parecidas comigo. Entendeu? Então, vai acontecer isso. Eu já fui lá, vou pegar o boletim pra vocês verem. Eu já fui lá na delegacia da mulher, já pedi a minha medida protetiva, né? Inclusive, hoje eu recebi 2 áudios dele, né? Dizendo que vai pra gente negociar a pensão. Eu visualizei e não respondi, que a partir do momento que você faz ali, não pode ter contato nenhum, entendeu? Tô arrumando os papéis pra mim lá até sexta-feira dar entrada na requisição da pensão de novo, por atraso, essas coisas.
que tá atrasado. E vou pedir também a inclusão do DNA. Deve demorar um pouco, né, gente, pela justiça. Qualquer coisa também, vou passar a... Vou conversar com o advogado, na realidade. Eu esqueci de perguntar ao advogado sobre isso. Deixa eu desligar aqui, gente, alguém tá me ligando. Depois eu vejo quem é. Vou perguntar ao advogado também sobre a questão da... Se o DNA pela justiça demora, né? Mais ou menos quanto tempo. Se demorar muito, vou perguntar se eu posso fazer um DNA numa clínica por fora, né, no caso, e anexar o processo, essas coisas do tipo. Porque agora eu quero que ande rápido. Gente, eu vou mover, vou trabalhar aí pra que ande rápido. E como eu falo, e vou repetir pra vocês, a minha indignação não é ele ter pedido DNA. Não, nunca. E eu falo pra qualquer, tanto pro pai da Isabelle, que a gente tá junto, e quanto pro pai da Eloá. Sempre falo. Vocês querem DNA? Vocês pedem. Entendeu? Não preciso negar DNA pra ninguém, gente. Não preciso, porque eu tenho convicção, né, de quem são os pais da minha filha. Então, tipo assim, eu nunca neguei. Inclusive, no começo do meu relacionamento com o pai da Isabelle, não tem nada a ver, mas eu tô falando pra vocês. Eu falei pra ele, ó, se você tiver com alguma dúvida, a gente faz o teste assim que ela nascer, tá? E nem precisa, gente, de teste, porque as duas é a cara cuspida do pai. Mas como ele quer, se ele tivesse chegado em mim e tivesse falado, não, tararã, vamos fazer sim, não tem pra onde correr. Mas a situação, gente, é que ele me colocou como puta. Ah, e eu vou falar pra vocês outra coisa também, tá? Que vocês não estão sabendo. No dia 19 ou foi 16 de novembro, eu não lembro, mas eu vou deixar o print pra vocês. Dia 19 ou dia 26, não, dia 19 ou dia 16 de novembro de 2024, do ano passado, eu recebi um áudio dele, né, com uma música. E eu achei estranho, né? E ele dizia que ouvir essa música lembrava de mim, que eu ouvia essa música. E eu nunca ouvia essa música. E eu fui ouvir essa música pra ver. Inclusive, meu marido tava lá de mim. Eu falei, ué, ele mandou essa música e disse que lembrou de mim. Aí meu marido falou, coloca aí pra gente ver. Coloquei essa música, gente. A música que ele me enviou, inclusive, tá aqui. E eu levei pra delegacia da mulher. Que eu falei que eu não ia mexer com isso, de processar, de nada não. Mas já que aconteceu a situação agora, eu juntei tudo. Eu tô cansada. Essa música, não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, mas enfim. Essa música que ele me mandou é de facção. Essa música é faccionada. Aí eu fui ouvir a letra dessa música, eu fiquei chocada, gente. Eu fiquei chocada. E meu marido falou assim, essa música é de vocês entenderam? E essa música é de ameaça. Ele está te ameaçando com essa música. E eu falei, não, será? Mandei, gente, pra umas 10 pessoas. Falei, ouve essa música aqui, o que você acha? Todo mundo me falou a mesma coisa, entendeu? Ele está ameaçando você de uma forma que não fique evidente. Tipo, se ele mandasse uma mensagem pra mim, eu vou fazer isso e isso com você. Não, ele tava me ameaçando de uma forma que não desce na cara, entendeu? Através dessa música. Eu não posso colocar essa música aqui, não posso. Mas eu vou tentar achar ela e vou deixar na descrição do vídeo. Então, se vocês verem um link na descrição do vídeo, vocês clicam que é a música que ele me mandou. Vocês vai lá, ouve e me fala o que vocês achou. Mostrei, eu acho que foi pra delegada, foi pra escrivã, no dia que eu fui lá registrar o boletim de ocorrência, que foi ontem. E ela falou a mesma coisa pra mim. Entendeu? Que não é música de você mandar pra alguém. Entendeu? Música pesada, gente. Energia pesadíssima essa música. Então é isso, gente. Tá? Já tá 24 minutos aqui falando. Mas eu ia deixar lá no TikTok. No TikTok não, perdão. No Instagram.
eu ia deixar lá no Instagram, mas se eu fosse gravar stories, ia ser mais de 500 stories e provavelmente o Instagram não ia entregar. Mas vocês aqui que me acompanham já tem mais de 5 anos, deve ter uns 6 anos, porque desde a gestação da Eloá, e Eloá tem 5 anos, né? Então, 6 anos. Mais ou menos 5 anos e 9 meses, 6 anos. Que vocês me acompanham. Pra vocês verem, gente, que muita coisa que eu estou passando, né? Eu passei calada, porque eu falei, não vou ficar expondo minha vida aqui mais não. Eu expus muito a minha vida aqui no passado. Eu falei, não vou ficar expondo. Então acontecia coisas que eu não vinha falar pra vocês, justamente pra não ficar expondo a minha vida muito, né? Ai, tô querendo gripar. Ao extremo. Então, né? Só que, gente, tem coisas que não dá. Não dá, não dá, não dá. E eu, até sexta-feira, eu quero resolver isso tudo. Hoje é quarta-feira. Então, até sexta-feira eu já quero ter dado entrada no processo aí de DNA. Vou gravar pra vocês. Vou entrar com outro processo de pensão também. Tudo bonito. E eu abri uma medida protetiva contra ele também, porque estava me perturbando muito, né? Ele fazia impressão psicológica na minha cabeça. Então é isso. Eu sei que vocês vão muito me perguntar a questão do meu marido, o que meu marido acha disso. Meu marido sabe de tudo, gente. Se acontece um pingo, eu conto tudo pra ele. Ele sabe do que realmente está acontecendo. Tudo, tudo, tudo. Só que eu mesmo falo pra ele não se envolver, né? Deixar isso quieto, que o que eu for tiver de resolver vai ser na justiça. Então eu vou resolver na justiça. Eu vou dar pausa aqui, gente, pra me pegar lá o boletim pra mostrar pra vocês. Está vendo? Estou com a medida. Na verdade, isso aqui é o BO. A medida protetiva sai em até 72 horas. Como eu fiz ontem, deve sair até amanhã, no máximo sexta-feira, estourando a minha medida protetiva. Quando sair, eu venho e falo com vocês. Mas aqui tem alguns dados pessoais. Mas eu vou ler aqui mais ou menos, né? Pra gente já encerrar logo, porque já tá muito grande. Aqui entrou difamação, artigo 139, difamação consumado. Aqui tá o endereço. Aí aqui, gente, é a narrativa do que ela resumiu. Eu contei pra ela o que aconteceu. E eu vou ler aqui mais ou menos. Acho que em 10 minutos dá pra me ler o que foi colocado aqui. E aí eles têm 72 horas pra emitir o meu... Qual é o nome, gente? Nossa, me falhou a menor. O negócio lá que eu falei pra vocês. E tem 72 horas também para intimar ele. Pra falar, né? Foi na DEAN, na Delegacia da Mulher. E contei pra ela o que aconteceu. Ela redigiu lá. E eu vou ler aqui. Compareceu a esta delegacia a senhora Letícia, de tal, de tal, de tal, para relatar os fatos envolvendo seu ex-companheiro, fulano de tal, de tal, de tal, com quem manteve um relacionamento por aproximadamente 3 anos. Informou que estão separados há cerca de 4 anos e que dessa união nasceu uma filha, atualmente com 5 anos de idade. A declarante afirma que vem sendo alvo de perseguição por parte do ex-companheiro. Relatou que no dia 16 de novembro, dia 16, recebeu via WhatsApp um áudio enviado por fulano de tal contendo uma música que, segundo ele, era uma lembrança do tempo que morava juntos. A declarante respondeu dizendo que não conhecia a referida música e que não tinha ouvido antes. Ressaltou que, ao verificar a letra da canção, percebeu que se tratava de uma música com conteúdo associado à facção criminosa e com tom ameaçador, o que fez a interpretar a mensagem como uma possível ameaça velada. Informou ainda que no dia 19 de maio, que foi ontem, entrou em contato com, ontem na verdade,
fulano de tal para tratar do valor referente à pensão da filha que estaria em atraso. O autor inicialmente alegou que ainda não havia recebido o pagamento, mas em seguida enviou um áudio afirmando que queria realizar um exame de DNA, pois, segundo ele, a declarante não era flor que se cheire, na época em que se relacionava, colocando em dúvida a paternidade da criança. A senhora Letícia também declara... Gente, a letra é bem bonitinha. A senhora Letícia declara que ouviu de terceiros que fulano de tal vem proferindo ofensas à sua honra. Nossa, Letícia, tá ruim, de lei, tá comendo as palavras. Chamando-a de puta rapariga e usando termos depreciativos com objeto de difamá-la. Relata sentir-se cansada dessa perseguição e da exposição negativa, principalmente porque já constituiu uma nova família e está em outro relacionamento, não desejando mais passar por situações constrangedoras e abusivas, com a qual vem enfrentando. A declarante informa que existe registro de ocorrências anteriores contra o autor. Indagada se possui lesões, narra não possuir. Indaga sobre testemunhas, narra não possuir. Indaga se faz uso de bebidas alcoólicas ou drogas, narra que ele fazia uso de bebidas alcoólicas quando se relacionava. Ela quer a medida protetiva. Vamos virar aqui. Tá acabando já, gente. A requerente indaga sobre vídeos e capturas de telas e áudios que eu enviei pra ela. Narra possuir áudio. Ela perguntou se ele tinha porte de taranã. Eu falei que não sabia, mas acho que não. Perguntou se eu queria representar criminalmente. Eu falei que sim. Ela perguntou de casa, endereço, essas coisas. Gente, foi isso, tá? Mas o boletim de ocorrência já está feito. Eu ia editar esse vídeo aqui, né? Mas o que eu vou fazer? Eu já vou salvar esse vídeo porque tá muito grande. E eu vou fazer um vídeo pequenininho com as provas de tudo, né? Com as provas de tudo, tipo os áudios que ele me mandou, tudo que eu tiver aqui. Inclusive, vou procurar a música, vou deixar o link pra vocês. E o videozinho das provas eu vou deixar no final desse vídeo, tá bom? Então, vai estar tudo num vídeo só, calma. Tudo nesse vídeo aqui, mas no final do vídeo. Tudo bonitinho, tá? Vou deixar pra vocês. Então é isso, gente. Uma mulher que já está em outro relacionamento, já tem filha com outro cara, continua sendo perseguida. E é isso, e dessa vez eu não vou me calar, tá? É isso, eu vou ficando por aqui. Um super beijo e eu trago novidades em breve pra vocês. Então, curte e se inscreva neste canal. Não é a segunda e vou voltar a repetir. Não manda nada pra mim que não for relacionado a Eloá, a pensão de Eloá e as coisas de Eloá, tá? Olha, você sabe muito bem que eu sou casada, respeito meu marido, tá? Inclusive ele tá aqui do meu lado, ele viu as mensagens, porque tudo eu mostro pra ele. E o que ficou no passado, tá? Tem que mandar pra sua mulher, irmão. Que história é essa? Tá mandando músicazinha pra minha esposa, rapaz? Eu ando incomodando tua mulher por acaso, rapaz. Procura uma mulher pra você, procura o caminho de sua vida, rapaz. Se ficar me incomodando minha esposa, rapaz. Se apruma, João. Toma vergonha na cara, rapaz. Pelo menos pra mim funciona assim. E eu já falei pra você e continue assim, tá? Só relacionado a Eloá. E Eloá não tá aqui não, Eloá tá lá com minha mãe, passeando um pouco lá. Então, o que for relacionado a Eloá, você pode me mandar que eu vou responder. Caso contrário, não fique me perturbando, tá? O que ficou no passado é pra ficar no passado. Pelo menos pra mim funciona assim. E outra, eu nunca fui de gostar de rap, desses rap pesadão, não. O que eu ouvia muito era hip hop, atitude feminina. Agora esse tipo de rap. Você tá querendo dizer o que com essa música? Porque essa música aí é uma ameaça, tá? E eu tô bem quietinho no meu canto. Acho bom você me deixar quieto. Entendeu? Não é fofoca não. Pode ficar despreocupado, tá? Eu acho que é direito meu, né? Eu só quero fazer o DNA da Eloá, tá?
Você pode achar ruim e virar os 70 comigo. Se você quiser aceitar, beleza. Se você não quiser aceitar, eu vou fazer, tá? Quero ter certeza se ela é filha minha mesmo. Combinado? Beleza? Aí eu quero fazer o DNA dela lá. Isso é direito de pai, tá? Não é direito de você querer, não. É direito meu. Beleza? Tá? Se você querer fazer ou não, eu quero fazer. Eu quero fazer. Entendeu? Combinado? Porque eu tenho minhas dúvidas com você, Letícia. Você entendeu? Você nunca foi fluxicheiro comigo. Você nunca foi fluxicheiro comigo. Você entendeu? Eu acho que você perturba demais minha vida. Você entendeu?